Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Este livro é do autor espiritual André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós paramos no último episódio no item do capítulo 14, Simbiose Espiritual. O último item que nós lemos foi Sustento do Princípio Inteligente e hoje nós vamos iniciar a leitura pelo item Início da Mentossíntese. Leitura. Erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser. O princípio inteligente inicia-se, desde então, nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese, porque, baseadas na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. O impulso que lhe surgia na mente embrionária por interesse acidental de posse ante a necessidade de alimento esporádico e agora desejo consciente. E, sobretudo, o anseio genésico instintivo que se lhe sobrepunha à vida normal, em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante. Aparece assim a sede de satisfação invariável como estímulo à experiência e prefigura-se-lhe na alma a excelsitude do amor encravado no egoísmo como o diamante em formação no carbono obscuro. A morte física interrompe-lhe as construções no terreno da propriedade e do afeto, e a criatura humana, a iniciar-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita, cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto. A liberação da veste densa impõe-lhe novas condições vibratórias, como que o obrigando a ocultação temporária entre os seus para que se lhe revitalizem as experiências, qual ocorre à planta necessitada de poda para exaltar-se em renovação do próprio valor. Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhorie o corpo espiritual,
nos círculos da consciência mais ampla, porque, como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males e as alegrias e as dores da caminhada. Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica de que foi alijado, revolta-se comumente contra as novas lições da vida a que é convocado em plano diferente, e permanece fluidicamente algemado aos que se lhe afinam com o sangue e com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar. Nesse sentido, será, pois, razoável recordar que em seu recuado pretérito aprendeu automaticamente a respirar e a viver justaposto ao hausto e ao calor alheios. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui o que significa esse início de processo aqui. Ele está chamando de mentossíntese a síntese da mente, né? Ou seja, a capacidade de, através do comportamento, do pensamento contínuo e ininterrupto, né? Você começar a se aperceber de determinadas coisas. Então, o que muda nesse processo? A primeira coisa, né, é que antes você, por exemplo, respondia ao instinto da fome, então o alimento ele era esporádico, você sentia fome, né? Esse princípio inteligente sentia fome e ia atrás do alimento. Agora, além dele ir atrás do alimento, está adicionado, vamos colocar aqui, o sabor do alimento. E por sabor, você entenda que esse sabor pode trazer a ele essa sensação de satisfação e de prazer que antes o instinto não dava conta de mostrar ou de fazer com que ele tivesse essa análise. A partir do prazer, você passa então a ter um desejo consciente de repetir aquela experiência que é se alimentar e sentir novamente o sabor daquele alimento. Nesse momento, então, você vai ter o anseio genésico instintivo. O que é o anseio genésico instintivo? É aquele instinto de preservação da espécie. Então, é aquele impulso instintivo do ato sexual para a procriação e para a preservação da espécie. Nessa etapa, esse princípio espiritual, que agora deixa de ser princípio porque passa a ter um pensamento ininterrupto, ele começa a ter sobre esse instinto genésico a sensação de prazer. E na medida em que ele tem a sensação de prazer, você passa então a ter o desejo, ou seja, eu quero repetir a experiência prazerosa. É por isso que nesse instante ele diz que está encravado no egoísmo. O que isso quer dizer, né? Está lá envolto no egoísmo de que você quer aquela sensação, você quer repetir aquela experiência de prazer para si mesmo. Você ainda não está olhando o outro, olhando o próximo em nenhuma das suas ações. Então é por isso que está encravado no egoísmo, porque ainda muito preso ao instinto primitivo anterior, você quer não preservar a espécie, mas preservar a si mesmo, preservar a sua linhagem. Não ter o alimento para todos, mas o alimento para si mesmo. Você quer repetir aquele prazer. Você ainda não consegue
perceber que o outro, aquele que te é semelhante, uma vez que você está sentindo prazer em algumas coisas, o outro também pode estar sentindo prazer nas mesmas coisas que você. Você ainda não tem esse olhar. E é por isso que esse amor, né, essa excelsitude do amor que ele descreve aqui no texto, ela ainda está encravada no egoísmo, como se fosse um diamante, né, em formação. Ele ainda não é um diamante, esse amor ainda não tem a formação de um diamante. Ele não pode nem ser polido ainda, porque ele é ainda carbono obscuro que está sendo pressionado, que está sendo forjado, que está sendo fundido para o formato de diamante, para o formato do amor, nesse sentido de sentimento mais depurado. Então ele ainda talvez uma paixão, talvez um amor extremamente possessivo por estar encravado no egoísmo, e por conta disso, né, ele é um diamante em formação. Aqui, o que passa a acontecer com esse ser, né, com esse homem ainda primitivo, com esse ser pensante ainda primitivo, é que a morte física interrompe nele essas possibilidades de repetição desse prazer e, consequentemente, de repetição desses desejos. E como ele ainda tem muitos desejos, né, ele está preso vamos colocar assim, à vida material. Então ele se agarra ao corpo carnal e às experiências que esse corpo carnal lhe permite de forma muito, muito densa, muito forte, né? E é por isso que ele, desencarnado, ele gravita. Ele, então, desencarnado, ele gravita ao redor daqueles que lhe são seres amados, porque ele ainda tem esse amor encravado no egoísmo, ele ainda quer fazer parte daquilo que ele fazia enquanto encarnado, mas ele já está desencarnado. Então, nessas idas e vindas para o plano espiritual e retorno ao plano material como encarnado, então esse período errante, que é o espírito sem ter o corpo carnal, e o período em que ele está encarnado, né, ele vagueia entre os encarnados, ele não consegue se separar daquele cotidiano, né, de todos os dias que o encarnado tem, né? Então, nesse sentido, nós estamos lá num pretérito, num primitivismo muito distante, né? E infelizmente, né, a gente ainda tem comportamentos desse pretérito muito distante, a gente ainda tem amor possessivo, a gente ainda fica preso ao plano material, a gente ainda não se desprende completamente das nossas experiências e da nossa rotina de dia a dia no plano material, quando a gente vai para o plano espiritual. Quando a gente desencarna, a gente ainda fica preso a essas experiências e principalmente a esses desejos que, no nosso caso, acabam se tornando vícios depois. Então, a gente precisa pensar um pouco a respeito. Mas o André Luiz aqui está descrevendo um período ainda longínquo no sentido de espíritos primitivos e de eras primitivas em que o ser humano está começando a se formar. Então essa força, vamos colocar assim, desse instinto e desse primitivismo, desse egoísmo ao redor dos nossos desejos, ainda é muito intenso. E é por isso que ele diz que épocas numerosas são empregadas, ou seja, muitos anos são necessários, muitas reencarnações sucessivas são empregadas para que o homem vá se senhoreando do que é o seu corpo espiritual quando ele está desencarnado, né, nos círculos dessa consciência mais ampla que é o mundo espiritual.
Então, quando desencarnado, é que ele vai se senhoreando do que é esse corpo espiritual, porque até então ele só se compreende enquanto corpo material. Ele tem dificuldades ainda de se compreender enquanto corpo espiritual, enquanto manifestação do perispírito. É isso que o André está colocando aqui para gente, né? Vamos continuar na leitura com mais um item. Simbiose sutil. Não, simbiose útil, desculpe. Revisemos, assim, a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos líquens, em que as hifas ou filamentos dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das algas e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo espalma-lhe a existência, todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele, pelo cogumelo, contra a perda de água, e dele recolhe, então a alga recolhe do cogumelo, por absorção permanente, água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que, se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro com talo comum, pelo fenômeno da parabiose ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede à outra. Julgava-se antigamente na botânica terrestre que os líquens participassem do grupo dos criptogâmicas, mas Schwendener incumbiu-se de salientar-lhes a existência complexa, e Bonnier e Bournet, mais tarde, chamaram a si a obrigação de positivar-lhes a simbiose, experimentando a cultura independente de ambos os elementos integrantes. Cultura essa que, iniciada no século findo, somente nos tempos últimos logrou pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precária. Outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas que guardam os seus tubérculos nas raízes, cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo que realizam a assimilação do azoto atmosférico, processo esse pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, devolvendo-lhes o azoto despendido em serviço. O que o André está tentando mostrar aqui para a gente com esse texto da simbiose útil? Que existem, que a gente tem a tendência, né, de ouvir a palavra simbiose e já pensar em uma simbiose
que é prejudicial. A gente que estuda um pouco aí de doutrina espírita ouve muito esse termo em processos obsessivos, e aí a gente pensa sempre que numa simbiose alguém está sendo prejudicado por alguém, ou alguma coisa está prejudicando alguma coisa. E é isso que o André Luiz está mostrando, que existem exemplos na natureza de uma simbiose útil, em que a associação de dois seres vivos diferentes entre si contribui para o desenvolvimento desses dois seres vivos, sendo vantajosa essa união para os dois seres vivos, né? Então, esse mecanismo ele pode ter sido utilizado no passado para o desenvolvimento das espécies, né? E pode ainda estar sendo utilizado nos momentos atuais para o desenvolvimento de outras espécies. Qual o exemplo que o André está dando dessa situação? Do cogumelo com a alga, em que a alga se beneficia porque o cogumelo fornece a ela água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, né? Então o cogumelo fornece isso de forma permanente para a alga, enquanto que a alga fornece para o cogumelo a absorção de matérias orgânicas. Então o cogumelo suga ali da alga essas matérias orgânicas que a alga elabora através da fotossíntese. Então o cogumelo se alimenta através da fotossíntese da alga, e a alga se alimenta através dos líquens desse cogumelo, que fornecem para a alga a água que ela necessita, porque ela é um vegetal, os sais minerais que ela necessita, o gás carbônico que é utilizado no processo de fotossíntese, e os elementos azotados que ela tanto precisa para o processo de fotossíntese. Então, dentro desse processo, você tem uma simbiose que é útil tanto para o cogumelo quanto para a alga, né? Ele cita aqui alguns cientistas, né, que é Josender e Bonnier e Bornet, que são botânicos, né, que fizeram ali essa constatação através dos líquens e dessa situação aí de simbiose, né? E ele está trazendo essa ideia para provavelmente dar a nós a maneira com a qual ele vai abordar o próximo assunto, que nós vamos ver na nossa do nosso próximo encontro. E aí ele vai poder comparar uma coisa com outra, que é a simbiose útil com a simbiose exploradora, e ver em que momentos o desenvolvimento das espécies precisa de um e do outro, e aí a gente vai tratar disso nos próximos episódios. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.